Coisas estranhas no K-pop que ignoramos. Eu pedi pra vocês comentarem a opinião sobre o que você acha que a gente ignora, que a gente acha estranho, mas que a gente releva bastante enquanto a gente gosta de K-pop. Lá na comunidade do nosso canal, vocês responderam, eu agradeço todos os comentários. E agora a gente vai responder tudo aqui. Olá, eu sou Samuel TK e sejam bem-vindas pessoas a mais um vídeo aqui no Namekusei. E o vídeo começa depois da recomendação. O fato da adultização de crianças e adolescentes ser normal. Sei que o Felca colocou o tópico em alta, mas com meus quase 30 anos eu fico com medo de conhecer grupos novos e achar algum integrante atraente e depois descobrir que ele ou ela tem a idade das minhas sobrinhas. E, felizmente, depois do Felca, mais pessoas vociferaram esse temor. Cara, não é um tópico novo e não é porque tá acontecendo agora que a gente tem que desqualificar, por exemplo, o Felca por tá falando uma coisa que muitas pessoas já falaram antes. Eu acho que a gente tem que dar graças a Deus que as pessoas estão olhando mais pra esse assunto, que é um assunto muito importante sobre a adultização, que acontece há anos, inclusive no K-pop. A gente acompanha K-pop há tanto tempo e a gente sabe que isso é um problema. Eu já falei em diversos vídeos aqui o quanto as crianças estão expostas nessa indústria e o quanto elas sofrem nessa indústria, né? Tanto na questão do público, o tanto de hate que elas precisam lidar muitas vezes, o tanto de responsabilidade que elas precisam lidar nas empresas, o quanto elas são lesadas por empresas. Então esse tipo de coisa realmente é um temor dos fãs de K-pop até hoje e há muito tempo atrás, né? Mas é bom essas coisas ficarem em alta pra gente ter noção que certas coisas não é pra estarem acontecendo. Eu sempre falei, mano, eu não sou a favor de você debutar pessoas tão novas assim no K-pop. Mas a partir do momento que ela debutou, irmão, não adianta nada a gente acabar com a mente dessas crianças e acabar com o sonho delas. Eu acho que não é por esse caminho, é uma coisa muito complexa. A partir do momento que ela já tá inserida, não tem o que a gente fazer como espectador, né? Tem como a gente falar o que é certo e o que é errado dentro do bom senso. Esse temor que você tem, por exemplo, é um temor de grande parte aí da população, porque isso é preocupante mesmo. As pessoas estão cada vez mais acelerando passos que elas não deveriam acelerar. É triste. É uma situação triste, mas que eu espero que a gente consiga resolver não somente no K-pop, como em qualquer outra área aí da nossa sociedade. Sempre achei a dinâmica de formar grupos em reality show meio esquisita e levemente desumana no geral, até pelos trainees serem quase sempre menores de idade. Sei que todo trainee passa por diversas privações e dificuldades antes de debutar, mas na minha cabeça televisionar isso como a coisa mais normal do mundo não me apetece muito, e não consumi muitos para poder elaborar melhor porque tem um certo preconceito mesmo. Eu sei onde você quer chegar, eu entendo. Muito daquilo ali é realmente sobre fazer um entretenimento dentro de sonhos que podem ser completamente arruinados. Porque a gente sabe que muitos desses reality shows tem 100 pessoas ali, 100 pessoas que estão sendo televisionadas, muitas vezes expostas ao ridículo, às vezes expostas a se tornarem vilãs e que acaba manchando a imagem delas pro resto da carreira delas. O que é uma coisa que aconteceu diversas vezes. Tem a Fu Yaning, por exemplo, lá no Girls Planet, que ela foi tratada como vilã dentro de uma narrativa feita ali no roteiro do programa. E sim, esses programas são roteirizados para justamente fazer um storytelling na edição de vídeo. Então, assim, pintaram ela como vilã no programa, depois ela teve até uma redenção ali pro público, mas ainda assim, por grande parte dele, ficou marcado e manchado. Então, assim, mano, é um problema realmente, e eu acho que você não gostar é completamente compreensível. Eu mesmo, por muito tempo, não queria ver reality shows, e eu acabei por não ver até o momento ali do Girls Planet, porque eu fiquei na mesma pegada que você, principalmente depois daquela grande polêmica envolvendo manipulação de votos dentro de programas que aconteceram na Mnet. Por exemplo, o Idol School, que acabou formando o From Stein, e todos os produtos tiveram algum tipo de manipulação, sendo o X1-on-1 e o 48 um dos que mais teve manipulação. Então, cara, é grave, é uma situação muito grave. O Idol School eu acho que foi o que mais teve manipulação de todos esses programas, mas independentemente do reality show, independentemente de quem debutou, porque eu acho que o problema não é quem debutou, é realmente quem orquestrou as coisas por trás, porque é muita inocência a gente pensar que já fazendo essa coisa tão leviana, eles iriam deixar muito bem claro para aquelas trainees, todas elas,
que, ó, a gente vai manipular pra você entrar. Duvido, irmão. Se eles tiveram pachorra de mentir em rede nacional que a votação estava acontecendo de forma justa, imagina comentar isso pras trainees que estavam sendo avaliadas ali pra debutar nos respectivos grupos desses programas. Eu acho que não gostar é realmente muito plausível, e essa questão de menor de idade de novo, mano, é o que eu falei, é exposto muitas vezes ao ridículo, a um possível hate, muitas vezes eles se machucam nesses programas, é uma coisa que eles não se preocupam exatamente com o sonho delas, porque muitos sonhos vão ser arruinados ali. E eu entendo perfeitamente alguém não gostar, mano, entendo perfeitamente. O fato do idol não poder assumir algum relacionamento por conta dos fãs tóxicos, tipo o que aconteceu com a Karina do Aespa. Não é uma novidade no K-pop pra quem tá há muito tempo, é claro, mas pra quem não sabe, dando o exemplo da Karina, ela veio a público ali, não ela exatamente, mas o público acabou conhecendo esse relacionamento dela com um ator muito prestigiado ali na Coreia do Sul. E acabou que ela recebeu muito hate, principalmente por parte dos fãs. Eu comentei no vídeo lá sobre como eu achava que essa polêmica de namoro da Karina ia ser diferente dentro do K-pop, de fato foi. Furou a bolha de uma certa maneira que em outros casos não tinha furado tanto, né? Acabou aparecendo até na BBC, que é uma emissora muito prestigiada. Não foi exatamente muito diferente, porque acabou que depois eles terminaram, né? E é uma coisa até que já comentaram comigo e que, assim, eu concordo imensamente. Muitas das vezes eu acho que esses namoros que acabam se tornando públicos, às vezes nem são namoro. Às vezes são uma situação em que, pô, as pessoas ficam. E isso acontece. Você pode não concordar que isso é uma dinâmica de relacionamento real, tipo a ficada, mas ela é real. Então, muitas das vezes, pra não ficar feio dentro de uma sociedade como a da Coreia do Sul, e não estereotipando, porque realmente a gente vê com uma parte um pouco mais conservadora nesse aspecto de ficadas, mas por conta de não ficar feio, eles acabam falando que estão namorando e aí termina poucos meses depois, poucos dias depois. Que pô, muitos casos aconteceram dessa maneira, então, sei lá, vai saber. Mas, levando em consideração que realmente aconteceu um namoro, esse namoro acabou hiper rápido, justamente por conta desse hate train que aconteceu. E por que é diferente com grupos mais novos e grupos antigos, esse ódio todo? Porque os fãs amadureceram nos grupos mais antigos. Então é muito mais difícil que tenha esse hate train, porque as pessoas não são tão novas, não são tão imaturas nesse aspecto, e que é natural. O adolescente às vezes é meio biruta. Não criticando você, adolescente que tá assistindo, porque você sabe que a classe adolescência é uma classe chata. Eu já fui adolescente, eu tenho um local de fala, né? Mas enfim, realmente é uma coisa muito estranha que a gente releva bastante, porque é o famoso nem dói mais. Sabe? É o obito lá com o buraco no peito. Mano, é triste. O jeito que os idols tomam hate por coisas normais que acontecem, como por exemplo o Jimin, por causa daquele encore, que ele cantou mal, entre aspas, sendo que era apenas um problema técnico que pode acontecer como qualquer um e não define a carreira inteira dele, mas ainda assim trouxe uma onda de hate pra ele. Ou Namjoon, que leva hate simplesmente por qualquer coisa que ele faça. Não sei essa parte do Namjoon, não sei especificamente do que você tá falando, mas esse do encore eu também não sei exatamente qual o encore que ele levou hate. Vai estar aparecendo aí na edição se lembrar, e aí eu coloco eu narrando. Mas de qualquer forma, esse negócio de reclamar porque cantou mal não é de hoje também. É uma coisa assim que acontece bastante. Inclusive, teve justamente com o Jimin. Eu acho que ele tinha falhado em Fake Love, na parte do Morugeso, tá ligado? E aí muita gente leva como meme aquilo pra descredibilizar ele. E eu acho algo muito, muito doido como funciona o mundo da música no que diz respeito aos fãs reagirem a uma falha, e principalmente dentro do K-pop, até porque o assunto é esse, o nosso canal é disso e a gente fala sobre isso, né? Vamos falar do K-pop. Quando um idol erra, ele pode ter acertado todas as vezes da vida dele. Quando um idol erra, uma notinha sequer, é um escarcéu que acontece, principalmente no esgoto a céu aberto que é o Twitter, o X. Parece que acabou o universo, sendo que, pô, muitas das vezes ele não errou dessa maneira, e aí ele erra uma vez e acabou o mundo. E eu acho engraçado, porque é as mesmas pessoas que falam: nossa, mas a indústria do K-pop tem um problema muito fincado ali, muito enraizado. Esse negócio de busca da perfeição, isso tem que parar. Mas um erro e o cara já é
nossa, acabou a carreira dele, não era nem pra ele estar cantando, por que deixaram ele debutar, tá ligado? Acontece essas paradas, eu acho bizarro, gente. Calma, doideira, viu? Eu acho que o próprio jeito de formar os idols parece uma fábrica. Sai todo mundo junto de uma empresa com imagem, rosto, personalidades, estilo, tudo fabricado até a perfeição. É o que a gente acabou de falar aqui, né? E também sugerirem menores de idade fazerem plástica, sem nem saber se o grupo vai vingar. Depois os coitados ficam com um débito enorme pra pagar e uma nova cara que talvez nem gostem. Isso aí eu acho uma das coisas mais graves. Essa forçação pra atender uma expectativa estética que acontece. Esse negócio de você ter que fazer a cirurgia plástica. Se isso é uma demanda, se isso é uma obrigação, irmão, isso é gravíssimo. Não tem como a gente falar aqui que é 100% das vezes, até porque é uma verdade secreta. A gente considera que deve ser, porque todo mundo faz, né? Acaba que todo mundo faz alguma coisinha da mínima possível, um preenchimento labial, enfim, toda hora. Então, assim, e não descredibilizando, porque eu acho que a plástica em si não é o problema. O problema é você forçar uma pessoa a fazer. O problema é você querer encaixar num padrão específico, sendo que às vezes ela tava até num padrão de beleza muito relevante ali, até mesmo na Coreia do Sul. Isso acontece muitas vezes. Eu acho assim, um dos exemplos é a Yuna. A Yuna era considerada extremamente bonita antes mesmo de debutar e ela teve que passar na faca, filha. Teve que passar. E é óbvio que ela passou. E assim, eu acho bizarro. Não é descredibilizando, novamente, não é descredibilizando, falando que ela ficou feia. Não, eu não sou desse tipo de pessoa. Acho esse negócio de falar de aparência de pessoa muito zoado. Eu acho que você toca num ponto que muitas vezes você não sabe como que vai chegar na outra pessoa. Ai, não, mas ela não tá vendo, então eu posso comentar assim, não sei o quê. Ou é brincadeira. Mano, toma cuidado, mano. Eu acho que a aparência não se brinca, principalmente se tratando de uma insegurança, uma clara insegurança, porque a pessoa mudou isso, ela pode ter mudado por conta própria ou pode ter mudado por causa da empresa, mas uma coisa é óbvia, existe uma insegurança por essa parte, pode ser por ela ter sido forçada a mudar, pode ser por ela realmente ter a vontade de mudar e ali mudou. Então você comentar sobre isso negativamente e expor isso na internet é muito negativo. Não faça isso, tá? Eu sei que eu falar isso aqui não vai mudar nada na internet, né? Mas se você tem um pinguinho de bom senso que eu tiver te passando aqui, com certeza vai chegar no seu coração e você vai pensar e refletir, pô, realmente, eu não devo fazer isso, não. O fato de algumas músicas consideradas divertidas levarem tanto hate. Por exemplo, Klaxon do Idol, Ice Cream do Blackpink, Sneakers e Cake do ITZY. Parece que os K-popers odeiam diversão. Isso acontece mais com os girl groups. Nem toda música precisa ser profunda e reflexiva. Às vezes, a gente só quer ouvir uma música leve com letra boba pra relaxar e se divertir. Tipo, Apache. Essa nova geração de K-popers está muito chata e exigente, reclamando de tudo e se importando apenas com números e não aproveitando a música em si. Eu acho que um dos maiores problemas, e não somente no K-pop, eu vou generalizar o mundo da música no geral, no aspecto de fã. Muitos fãs, eles querem parecer muito diferente. Isso também tem a ver com as próprias vidas delas. As pessoas querem parecer cults. Então aparece um Apache da vida, por exemplo, e as pessoas, pô, elas podem ter achado muito legal, assim. Só que o fato de ter sido reproduzido tantas vezes e de ter sido um hit absoluto, um smash hit, ela já fala, pô, eu quero ser diferente. Quero falar que não é bom. Pô, que esgoto a céu aberto que é essa música. É o famoso, a síndrome anti-hype, sabe? Ai, esse negócio me dá uma vergonha alheia tremenda. Quando a pessoa claramente tá forçando a barra ali pra não gostar de alguma coisa. É coincidentemente sempre uma música famosa. Você reparou? Ela não vai falar de uma música de 10 mil views que ela conheceu e falar, nossa, que bosta. Muito pelo contrário. Muitas vezes ela vai ver uma coisa de 10 mil views ali no YouTube, aí vai ser a música mais experimental da história, ela vai falar, olha só, é isso que é música de verdade. Irmão, tenha personalidade, gente. Vamos ter personalidade. Isso significa que você não pode ser cult? Não, veja bem, você pode gostar do que você quiser, mas ficar cagando regra do que é bom, do que é ruim, pra parecer diferentão, irmão, vai caçar o que fazer. Cadê? A minha carteira de trabalho não tá aqui, mano. Serve o passaporte? Vou fingir que isso aqui é a carteira de trabalho. Tem o passaporte aqui. Magreza extrema. Nunca vou me acostumar com as idols em carne e osso. Pra mim é genuinamente assustador. Isso aí é bizarro e, novamente dizendo, sendo repetitivo, não é de hoje. Nem preciso me estender muito. É um negócio extremamente preocupante o quanto esse padrão de magreza é realmente relevante dentro do K-pop. Mas eu também acho a mesma coisa da questão da aparência que eu comentei anteriormente. Ficar comentando isso pra idol em si. E tipo assim, a gente pode falar sobre o aspecto, mas nunca falar mal da aparência de uma pessoa, velho. Eu acho isso
extremamente danoso. Não faça isso, sério. O BTS e o Blackpink não fazerem challenges com outros grupos enquanto estavam na época de promoção como um grupo. Depois que entraram na carreira de solistas, que começaram a interagir publicamente com os outros idols. Até hoje eu não consigo entender. Será que a fama deles subiu pra cabeça da empresa ao ponto de não permitirem eles postarem com outros idols? Não, acho que nem é isso. Eu acho que é uma coisa muito simples. E eu acho que isso deixa bem claro uma coisa. Os idols são forçados a fazer challenge. Eu acho que nem todos querem fazer. É uma coisa que virou um padrão da indústria a partir da ideia que o Zico teve com a música dele, N-Song, e ficou. E virou uma regra. Não uma tendência, virou uma regra. Não é nem que é uma tendência. Os grupos grandes sempre vão viralizar os challenges deles. Challenges, né? E não é um desafio. Não é mais desafio. Acabou. É literalmente highlight. O melhor momento da coreografia pra eles, e eles viralizam o algoritmo de vídeo curto. É uma coisa que eu nem reclamo mais. Eu acho, pô, virou uma regra. É a mesma coisa que se apresentar em stage agora. Então, sei lá. Não sei nem mais o que comentar. Já comentei isso tantas vezes aqui que... é isso, né? Pode ser um pouco fora da curva, mas é uma coisa recente. Eu sou português e queria muito ir ao Music Bank. Meu namorado fez-me uma surpresa e conseguiu os bilhetes. Eu adorei o concerto. Foi a primeira vez que vi ao vivo e sem dúvida quero ver mais. KKK. O que chocou o meu namorado e muitos amigos nossos, a quem ele contou, foi o quanto os fãs de K-pop são fanáticos. Depois de 3 horas nós saímos sem ouvir de tantos gritos. Gosto muito da nossa comunidade e disse-lhe que entendia porque não estamos habituados aqui em Portugal. Mas o quanto deixamos banal coisas como gritar ao extremo, na maioria nem acontecia nada, tipo as luzes piscarem, achar que os idols têm de fazer tudo o que queremos, ser perfeitos no palco, é louco. Cara, eu acho que isso é realmente cultural, como você falou. E eu respeito totalmente a visão de achar que isso é um fanatismo e tudo mais, e que realmente beira, muitas vezes. Mas é que aqui no Brasil, às vezes a gente nem é fanático. Porque você pode ver, as pessoas gritam as músicas aqui no Brasil. Que a gente tem essa energia, a gente quer jogar energia. A pessoa tá lá no palco, a gente quer cantar. Nem necessariamente a gente é fanático, a gente só é fã do bagulho. Aquilo faz parte da nossa vida e a gente fica com aquela emoção de, pô, eu quero cantar, quero jogar, mano. Eu quero jogar essa energia pro alto. E o brasileiro é assim. Mas eu entendo porque que outras culturas não são assim. É muito da criação, é muito também do quanto tempo elas existem também como uma sociedade. Esse tipo de coisa. A multiculturalidade é um bagulho muito legal de você estudar a antropologia das paradas. Eu acho muito da hora você tentar entender isso. Mas eu acho que não necessariamente é sobre fanatismo, entende? Então eu acho que eu entendo seu posicionamento, eu entendo também a visão que dá, e isso mostra também uma coisa que faz as pessoas estranharem o K-pop, né? Essa reação dos fãs. Eu não sei se é necessariamente sobre os K-popers em si, porque eu acho que eu vejo isso em outros lugares também. Então, sei lá. Mas bom ponto de vista. Eigyo, tipo, é um mano de 30 anos se fazendo de criança. Não vou fazer isso. Pelo amor, por favor. Desculpa. Bem que você falou, um mano de 30. Não tenho 30 ainda. Mas, vamos parar por aqui? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Opa. Antes da gente continuar a finalização desse vídeo, só queria convidar vocês a participar do show do Kotoba, que é uma banda que eu divulguei há uns anos atrás aqui, a música Free Will. Muitos de vocês comentaram lá, Brazil Loves You. E eles finalmente vão vir aqui no Brasil, na casa de show La Iglesia, em Pinheiros. Então, se você quiser, segue lá a banda no Instagram, acompanha as atualizações sobre esse show. Agora volta pro fim do vídeo. Seja membro, se você quiser apoiar financeiramente esse canal aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Fiquem com Deus, tamo junto, K-pop é good.